Olá, eu estava meditando sobre Gênesis capítulo 8 e eu estava imaginando como teria sido Noé sobre aquele barco. Imagine os balanços lá, que estava dando aquela tempestade toda, um dilúvio, um enjoo sobre o mover de muitas águas, se sentindo mal, a sua família, os animais, quem sabe um pouco até agitado, porque na realidade, quem já andou de barco sabe que o barco ele dá um certo enjoo, né? Mas enfim, e fala que depois de 40 dias, Noé ele enviou um corvo e em seguida uma pomba. A Bíblia fala que quando ele enviou esse corvo, ele não conseguiu pousar em lugar nenhum, então ele retornou para a arca de tal forma que Noé esperou mais um pouco, aí sim ele mandou essa pomba e realmente ela não conseguiu em lugar nenhum repousar. E depois de 7 dias é que ela trouxe uma novidade, uma esperança que seria aquele galho, aquele ramo de oliveira sobre o bico. E aí eu fico imaginando assim, todos nós sabemos que o corvo, na realidade, ele é tido como uma árvore carnívora, né? E naquela época, imagine, ele teve que mandar primeiro o corvo. Às vezes a gente é como corvo também. Existem momentos que nós somos chamados, mas nós não temos talvez uma esperança para dar. E é interessante que aquele corvo ele se colocou no lugar, ele voltou e ficou lá na arca novamente e ficou lá no seu canto. Mas a gente vê também na Bíblia que mais tarde um corvo ele conseguiu alimentar um profeta, né? O profeta Elias com pão, com carne. Mesmo que não tenha sido o seu momento, a sua hora, às vezes a gente tem que se colocar no nosso lugar quando nós não temos nada para oferecer. Assim como aquele corvo na época de Noé, ele não tinha nada para oferecer a Noé. Ele se colocou no lugar dele. Então nós temos que esperar as coisas acontecerem, nós temos que se acalmar, porque um dia Deus ele vai nos usar da forma certa, no momento certo, na hora correta. Assim como aquele corvo na época de Elias, ele foi tido como uma bênção, porque ele levou o quê? O alimento para Elias. E o segundo ponto é que eu vejo que quando Noé, ele mandou aquela pomba, depois de 7 dias, na Bíblia fala que 7 dias é como se fosse o quê? A perfeição, o número da perfeição. Então, no momento de Deus é tudo perfeito. É o momento certo, é a hora certa, é as coisas certas. A pomba ela é tida como o símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus ele foi lá se batizar, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Então todo aquele que ele é guiado pelo Espírito de Deus na hora certa, no momento certo, ele sabe ouvir a voz de Deus, pode ter certeza disso, que você terá sempre um galho de esperança para dar para as pessoas. Assim como a folha de oliveira. A folha de oliveira, ela é um galho de esperança. Ela pode ser uma esperança, uma palavra, um abraço, uma ajuda no momento certo. Todo aquele que ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele sempre tem uma esperança, ele não volta de mãos vazias. Ele não vai te dar nada vazio. Ele sempre vai te dar algo, uma esperança para a sua vida, para a realidade que nós estamos vivendo aí nesse mundo, nesse Brasil, nessas circunstâncias de situações. Então eu quero dizer que em nome de Jesus eu quero ser esse galho de esperança. Eu quero dizer que as águas um dia vão baixar. Não vai se tornar para sempre esse dilúvio na sua vida. Um dia você vai abrir aí a arca, a porta vai ser aberta e você vai ver que lá tem um mundo novo. Então, em nome de Jesus, fique sabendo, que esse dilúvio vai passar e que tudo na sua vida vai se tornar uma bênção. E mais, saiba que se você é guiado pelo Espírito, você sempre vai ter coisas boas para dar para as pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.